O maior mandamento é o amor. No centro dessa liturgia está o tema do amor a Deus e também ao próximo, definido por Jesus como o maior mandamento da lei e também o coração de toda a Escritura. Na primeira leitura, temos o cuidado que devemos ter com todas as pessoas, principalmente os vulneráveis. Na segunda leitura, nós temos a perseverança e o fervor, não obstante aos desafios que dão sustento no amor. Apesar de toda a dificuldade que eu possa estar passando, eu não posso deixar de amar. Não posso perder a ternura. Aí já vem aquele exemplo clássico. Às vezes a gente está nervoso, aí começa a falar o que não pode. Não, tem que ter ternura na hora de falar, mesmo apesar da dificuldade do nervosismo. Então a gente vai percebendo na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, que é um livro que narra sobre a libertação do povo, mas também nos apresenta a maneira de como que Deus deseja que o seu povo viva. E aí a gente tem os 10 mandamentos. Quando a gente começa a viver os 10 mandamentos, a gente vai entendendo que isso não é uma obrigação que a gente tem para com Deus, mas é a maneira que nós temos para se tornar pessoas livres. Um ser humano que não tem limites se torna um monstro. Por isso que a gente tem os 10 mandamentos. Primeiro para nos santificar, santificar a nossa vida, para que a gente possa honrar a Deus e também para que a gente possa respeitar quem está à nossa volta. Muitos são os verbos utilizados nesta leitura. Olha só o primeiro, não oprimas. O segundo, não maltrate. Não faça mal nenhum. Claro que nessa leitura a gente vai recordando que o povo, ele tinha se tornado estrangeiro lá no Egito. E aí o povo tinha que recordar disso. Olha, vocês lembram que quando vocês estavam lá no Egito, como foi difícil? Porque vocês estavam numa terra estrangeira. Agora vocês não podem fazer isso com os outros. Quando vocês estiverem perto de alguém estranho, diferente, um estrangeiro, vocês não devem maltratar. Porque a tendência nossa é tratar mal quem não se parece conosco. Aqueles que são diferentes, né? A gente já coloca assim de escanteio. Bem, isso aqui já pensa diferente, tem uma cor diferente, vive coisa diferente, então já vamos deixar de lado. É isso que Deus está falando que nós não podemos fazer. Na segunda leitura, nós encontramos São Paulo falando da fé viva. E a gente vive uma fé viva quando a gente se torna também imitadores do Cristo. Você e eu, nós precisamos ter isso bem claro. Na vida, eu preciso imitar as atitudes de Cristo. Eu tenho que ter os mesmos sentimentos de Cristo. Por isso que não combina, a gente tem uma lista de inimigos. Isso é tão esquisito. Tem a lista de inimigos. Fulano eu não gosto, Beltrano eu não gosto. Isso aí é tão triste. Porque Jesus tinha a lista dos inimigos? Não. O que ele nos ensina? Que nós devemos amar a todos. Aí você vai falar, ai pai, mas tem gente que não ajuda. É verdade, tem gente que dá um trabalho para nós. Tem gente que é esquerda ali. Ai meu pai do céu, pelo amor de Deus. Você está falando uma coisa e a pessoa está falando outra. A gente está querendo dar amor e a pessoa dando patada na gente. Tem gente que realmente não ajuda. Mesmo essas pessoas que não nos ajudam a amá-las, nós devemos ter esse compromisso de respeitá-la. Padre, eu não gosto de fulano. Mas nem por isso te dá o direito de falar mal dela, né? Quando você não gostar de alguém, você deve silenciar. Primeira atitude, silenciar. Silenciar é um ato de respeito. Segunda coisa que poucos fazem, orar pela pessoa. A pessoa que é maldosa, a pessoa que a gente não gosta, precisa de muita oração. Sim ou não, gente? Precisa. Se você é daqueles que fica comentando, joga piada, de repente a gente está aqui, a gente está conversando, aí você solta uma piada, sabe aquelas brincadeiras? Gente, isso é maldade. Pura maldade. Se você não gosta de Beltrano, de fulano, é melhor ficar de boca fechada para não cometer um grande pecado. Se vocês perguntarem, padre, você gosta de todo mundo daqui da igreja? É difícil. É difícil. Tem gente que não ajuda. Mas não dá motivo para eu chegar aqui e falar mal de fulano, de Beltrano. Quando eu encontrar com Miguel, eu vou falar mal de fulano. Não. Eu tenho que ter caridade. Eu tenho que ter respeito. Eu tenho que ter ternura. Gostar é uma coisa, amar é outra. E amar o que é, gente? É tomar uma decisão, fazer como Jesus. Eu vou amar não porque a pessoa merece, né? Porque o amor é algo que transforma. Olha que coisa profunda. Eu amando, eu respeitando, uma hora a pessoa muda. E nós temos que acreditar nisso. Por que o ser humano muda diante do amor de Deus? Porque Deus confia plenamente e tem paciência de esperar. Deus nos espera.
E eu tenho que fazer isso na minha vida, né? Tem que ficar ali na torcida, ó, na oração, para aquela criatura que eu tenho dificuldade, mudar. E se a gente amar, com certeza as pessoas vão mudar. Nós somos convidados, então, a rever a nossa maneira de como procedemos no dia a dia. Qual é a nossa atitude quando as coisas não estão bem? A postura ajuda muito a enfrentar o desafio. São Paulo pede àquela comunidade que, apesar de tantas tribulações, é necessário ser perseverantes, sem perder o ânimo. Ó, não é para perder o ânimo, não é para perder a alma. Ai, padre, porque você não está comigo. Não coloque nada acima de Deus. De vez em quando eu encontro algumas pessoas aqui, né, na vida, que tem essa mania de colocar o problema maior do que Deus. Deus é maior, minha gente. É ou não é? Ai, mas a pessoa está morrendo. Não, Deus é maior. Deus é maior. Para de colocar as coisas na frente de Deus. A gente tem que ter uma fé viva. A gente não pode ter outros deuses. Outros deuses não é simplesmente ir para outra religião, não, gente. É muito mais do que isso. É quando você coloca as tuas dificuldades acima de tudo. É outros deuses. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te iluminar. E é isso que nós precisamos fazer. Não podemos cair no desânimo. São Paulo ressalta a importância do testemunho. Por que ele fala do testemunho? Porque o testemunho arrasta. O testemunho influencia. A maneira de como você se comporta, aquilo chama muito mais atenção. Por isso que amar não é falar. Amar é viver. E aquilo, ó, toca as pessoas. Você tem amado as pessoas ou você tem distanciado das pessoas? Esse é um grande desafio, né? Eu sei que quando a gente não está muito bem com as pessoas, a gente vai tomando distância. Ó, daqui a pouco você está longe. E quem está longe não ama. Só podemos amar perto. Não é à toa que Jesus usa a expressão amar o próximo. Ó, amar o próximo. Não o que está distante. Amar o próximo. Se você dentro da sua casa, você vai tomando distância da tua família, você vai amar quem? Ai, padre, eu gosto de amar só os meus amigos. Aí vai ser complicado, porque o desafio é amar todos. E quem dá a graça é o próprio Cristo.